Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos aprender a usar o plugin da ViaSap. Com esse plugin vocês vão dar mais performance para seus apps e também deixar mais agradável aí para o usuário final. Vamos lá então. Eu primeiramente vou mostrar para vocês ele funcionando. Vou digitar um SAP aqui, vou pedir para ele buscar e ele vai fazer a busca dos dados e vai preencher os inputs para a gente. Inclusive, ele também já entendeu que aqui é um campo de SAP, ele já colocou automaticamente aqui para mim o hífen, o tracinho, porque ele já entendeu que a formatação tem que ser para SAP. E você vai aprender a fazer isso também. Então vamos lá para a nossa tela do Bubble. Pessoal, então vamos colocar a mão na massa agora. Como vocês podem ver aqui, eu estou só com a minha parte de design pronto, tanto que os botões estão aparecendo os dois agora, ó, eles não estão se escondendo mais. Então eu só tenho a parte do design. A gente vai fazer passo a passo para ele ficar exatamente igual ao vídeo de demonstração. Então vamos lá. Primeiro passo nosso é baixar os plugins. São dois plugins. Um é o Inputs Brasil, que é o que faz a formatação aqui do nosso input de SAP. Ele é obrigatório? Não, eu vou ensinar vocês a usarem eles e você pode usar em outras situações também. Por exemplo, ele tem formatação de CEP, celular, CNPJ, cartão de crédito, né? Entre outros. Ele é bem bacana, você pode usar em outras aplicações suas, de outros formatos, né? Inclusive de outro tipo de formatação. Isso que é bem legal. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você já sabe como que funciona a questão dos plugins. A gente vai usar formatador de Inputs Brasil e também o ViaSap, que é o que vai fazer a nossa consulta e vai retornar os dados para a gente. Para baixar o plugin, vocês vão clicar em plugins e, no caso, poderia colocar Inputs Brasil. No meu caso, ele já vai aparecer instalado. Ó. Ele aparece o botãozinho de uninstall, que seria para mim desinstalar. Vocês vão clicar no install para instalar. Lembrando que é esse aqui de cima, formatador de inputs Brasil. Então a gente vai baixar primeiramente esse cara aqui. Vamos ver se eu consigo marcar eles para vocês. Vamos baixar primeiramente esse, é só clicar no seu botãozinho install aí novamente. E vai baixar também o ViaSap. Vamos lá, mesma coisa, você vai vir aqui, vai colocar ViaSap, mandar buscar esse primeiro cara aqui, ViaSap. Então, a partir do momento que vocês já clicarem aqui, ó, vou sair aqui e vou voltar, ó, clicar aqui em plugins e aparecer aqui, ó, meus plugins instalados, né? Tiver esses dois, a gente já efetuou o primeiro passo. No segundo passo, a gente vai arrumar a formatação desse plugin. Como que eu arrumo ele? Eu vou pegar primeiro aqui embaixo, ó, eu vou clicar então no meu input, né? Aqui ele chama input SAP. Eu vou descer tudo e eu vou criar um nome para ele aqui nessa parte aqui que é o ID Attribute. Eu coloquei então o nome aqui do meu de input SAP. Aqui vale lembrar que tem que estar bem certinho, tá? Ele tem 6K, então ele vai entender se ele tá maiúsculo, minúsculo, se ele tem espaço, se ele não tem. Então, o bom é a gente sempre deixar ele mais resumido, mais tudo grudadinho, tudo junto, né? Para evitar alguns tipos de erros. Inclusive, eu já perdi muito tempo um erro bobinho que nem esse, que era a questão de um espaçozinho, alguma coisa assim. Bom, então a partir do momento que eu já dei um nome aqui no meu ID Attribute aqui, né, eu deixei input SAP. Eu vou copiar, né, ele aqui para ficar mais fácil. Vou clicar aqui no meu input Brasil. Vamos voltar um pouquinho que ele já estava na minha tela, né, então eu vou apagar ele aqui. Vamos achar ele aqui, porque quando eu instalo o plugin, ó, ele vem aqui, tá vendo? É só eu buscar. Eu posso procurar ele aqui na barrinha também. Ele vai estar aqui, só que é mais dificinho de achar ele aqui. Por isso, aqui, ó, Inputs Brasil, né? Então, eu vou arrastar ele aqui para mim. Vou diminuir o tamanho dele, porque ele está muito grande. Ele está até bagunçando ali tudo, ó. Então, ele resetou. O que eu preciso aqui? Muito simples. Colocar, então, o nome ali do ID do meu input, né? Que está aqui embaixo, ó. Vou, então, colocar o nome dele aqui no ID, no Input ID. Vou escolher a formatação que eu quero. No nosso caso, agora é SAP, apenas isso. Então, se eu atualizar ali a página, vamos ver se ele funcionou. Olha lá, 18065.505, ó, ele funcionou. Vamos colocar aqui um outro SAP, 04583, olha lá, ele já está funcionando. Muito simples e ele serve para várias formatações, ó, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Então tá aqui, ó. Ele serve para várias formatações. Bem bacana. Então agora a gente vai para o próximo passo. Como que a gente vai fazer
esses botõezinhos, ou eles aparecerem ou esconderem na hora certa, né? Porque ó, eles estão sem funções, mas os dois estão aparecendo ao mesmo tempo, né? Além de ficar confuso, cria uma certa ambiguidade. Então, como que eu faço isso, tá? Lembrando que tem outras formas de fazer, lógica, outras lógicas, né? Isso vai muito da pessoa. Eu vou te ensinar a forma que eu faço aqui. Então, eu vou pegar nesse grupo, que é o principal aqui, né, desse meu cadastro, desse meu CRUD. Vou vir aqui, ó, Luizinho, e vou criar um custom states. Então aqui eu vou criar, que é o status, que eu quero saber a posição do status que eu estou no momento para indicar para o botão o que ele vai fazer. Vou criar com texto mesmo, é bem simples. E vou falar que ele vai nascer, né, ele vai startar em aguardando. Pronto. Então, toda vez que a página carregar, ele cria esse custom states e também joga lá dentro dele aguardando, né? Então, é uma variável, né? Ok, a gente já pode finalizar aqui. Aí, primeiro, a gente pode já arrumar os botões, então. Então, se eu vim aqui, eu vou clicar então aqui no buscar primeiro. Se eu vim aqui em né, vamos voltar ali de novo. Se eu clicar, agora ele já some, né? Editar então workflow, porque agora ele já tem, né? Só não tem nenhuma ação. Eu vou falar então para ele o que? Quando eu clicar nesse botão, eu vou falar com o meu custom states aqui, ó. Vou selecionar ele, né? Vou falar então que o status ele vai agora ser pesquisando. Então o que ele vai fazer? Ele vai trocar aquela parte que está escrito lá aguardando para pesquisando. Ok, vou voltar lá novamente. Vou clicar em limpando dados. Ó, ADD Workflow, vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu posso, inclusive, clicar aqui, né, e dar um copiar, fica até mais rápido, né, porque daí ele refez todo o processo. Ou, né, eu posso fazer do zero também, que seria, apaguei, né, vou lá achar o meu set state of the element, vou achar aqui o meu grupo novamente, né, vou buscar o meu custom states e vou falar então que quando eu clicar ali, ele vai voltar para aguardando, né? Ok. Vou voltar. E aí, quando eu fizer isso, também é legal eu colocar um reset groups para eles resetar todos os meus campos também, né? Porque eu vou querer fazer uma nova consulta. Então, o que ele vai fazer quando eu clicar ali no botãozinho limpar dados? Ele vai primeiro mudar o meu custom states, né, para aguardando e vai resetar o meu grupo main ali, que é o grupo principal onde está todos os meus elementos. Ok. E quando eu clicar em buscar CEP, ele está só mudando o meu grupo, né? Tá aqui, ó, o meu custom states para pesquisar. Ok. Então, o que eu vou falar agora? Eu vou falar que esse botão, ele não, ó, o botão buscar, ele não vai nascer visível. Então ele vai nascer invisível e vai colapsar, né? Para ele não, esse botão de colapsar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, basicamente ele é para quê? Para ele sumir, ele não ocupa mais aquele espaço. Realmente ele esconde tudo, ele some mesmo, porque ele pode só não aparecer, mas ocupar aquele espaço. Daí você pode ter algum tipo de erro nessa hora para celular, visualmente fica feio também, né? Fica um espaço ali, né? Isso aqui seria mais a parte do responsivo. Então aqui eu estou pedindo para ele realmente sumir, ele some como se não tivesse nada ali, não, e outro elemento pode ocupar aquele lugar que ele estava ali. Aí eu vou vir em condicionais, né? Condicional aqui, e vou criar uma nova. Eu vou achar o meu grupo main ali, que é o meu principal, por quê? Porque é onde está o meu status, né? Onde está a minha variável status. Então, eu vou falar assim, então isso, né, quando ela for, no caso aí, né, aguardando, quando ela for, porque ele nasce aguardando, né, então eu quero que o botão também nasça visível. Eu vou falar que esse elemento é visível. Ok, eu vou copiar essa formulazinha aqui, porque a gente vai usar ela de novo, né, segundo botão, copiar a expressão, vou vir aqui em limpa dados, vou falar a mesma coisa, que eu não quero que esse botão nasça visível, então ele vai nascer invisível, e colapse também, né, para ele não tomar lugar. Vou vir em condicional, vou criar uma nova, vou colar a expressãozinha aqui, ó, poderia escrever, mas como eu copiei já ganhei tempo, e vou falar que ele precisa estar visível, porém, não é mais no aguardando, ele só vai aparecer quando tiver pesquisando, né? Ok. Então vamos ver se o botãozinho funcionou agora. Por enquanto a gente está sem nenhuma ação, né? A gente está só arrumando os botões. Bom,
O botão pesquisar está aparecendo. Quando eu clico nele, ele some e colapsa, tá vendo? Ele não tem mais espaço, ele dá o espaço dele ali para o limpar dados. E se eu clico no limpar dados, ele volta para buscar. Então, o nosso botão já está arrumadinho. Ok. Só que ainda ele não está puxando nenhum dado, né? Eu posso colocar aqui qualquer CEP, ele não vai puxar. Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar e a gente vai arrumar agora essa parte para ele começar a puxar os dados. Então agora vamos trabalhar o segundo plugin. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai vir aqui no endereço, nesse input, vamos criar uma condicional. Ah, Bruno, por que a gente vai criar uma condicional? Eu poderia criar aqui já direto no conteúdo inicial, né? Só que daí o que acontece? Se o cliente quiser escrever aqui, vai ficar meio complicado, pode gerar algum tipo de bug. Eu gosto de deixar esses campos em branco, só com essa parte aqui do placeholder, tá vendo? Endereço, bairro, né? Que ele fica por trás. E quando ele clicar nesse botão, que é a ação, aí sim, aí ele preenche pra gente. Isso também, assim, se você achar que você não tem essa necessidade e quiser fazer no sinal content, tudo bem, só que ele pode gerar algum tipo de conflito com o cliente, caso ele for com o usuário do sistema, caso ele for ali escrever junto, ao mesmo tempo você está puxando dados, eu acho que não fica uma coisa, assim agradável, tá? Pode gerar alguns tipos de erros, na minha opinião. Então, por isso que eu faço com os botõezinhos aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou deixar então em branco mesmo, ele nasce em branco só com o placeholder, mostrando o que é para o cliente escrever ali, ou o tipo de dados que vai ali, né? Vou em condicionais, vou criar uma nova. E aí, o que eu vou fazer aqui em condicionais? Eu vou falar então, vou buscar lá a minha, né? Porque ele tem que saber quando que ele vai fazer. Então eu vou voltar aqui, ó, naquele custom states que eu criei, né? E ele que indica para mim o status de tudo, né? Vou achar ele aqui e vou falar. Então quando ele for pesquisando, ok? Quando ele for pesquisando, ele vai mudar então o conteúdo ali, né? E o que vai ser o conteúdo? Bom, agora que entra a nossa API da ViaCep. Bom, eu vou trazer aqui, ó, vou pegar get date from an external API, né? Vou pegar de uma API externa. Bom, e aí ele vai começar a minha fórmula aqui, né? A minha expressão. Bom, eu vou pegar aqui, né? Get cep info date. Ok. E aqui é onde é o pulo do gato. Tá vendo? Path aqui, CEP. Ele quer saber, ele precisa do CEP, né? Ele quer saber da onde que ele vai buscar esse CEP. Bom, ele vai buscar o CEP do input CEP. Então, então a gente vai criar aqui que é dinâmico, né? Não é estático. O meu input, eu já deixei ele com esse nome de input CEP. Então eu vou deixar input CEP, que é justamente esse cara aqui, ó, que é da onde ele vai digitar o CEP, correto? Então ele está aqui. Eu estou referenciando ele aqui, ó, né? Vamos voltar lá. Ó, então ele vai pegar do input CEP o valor, eu quero o valor que está lá, ok? Certo, arrumar uma expressão. Então ele está pegando do input e está pegando o valor que foi digitado no input. Então vamos fechar aqui e vamos continuar. Ok. Aí agora o que ele está perguntando para mim? Tá certo. Dando tudo certo, o que você quer que eu retorne dessas informações? Bom, a gente está em endereço. Então eu vou querer o logador. Aqui você também poderia colocar em uppercase, tá? Para deixar tudo maiúsculo. No meu caso eu não quero, então eu vou deixar normal, da forma que vem na API mesmo. Bom, a gente fez o primeiro, né? Vamos ver se funcionou, vamos testar. Bom, vamos voltar ali no nosso. Vamos colocar aqui um CEP qualquer aqui, vou colocar 18.065.505. Vou mandar buscar. Ó, opa, ele já me trouxe o endereço. Funcionou, bacana. Vamos ver se eu clicar em limpar dados, o que ele vai fazer. Opa, funcionou também. Limpou todos os meus dados. Legal. Só que agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que replicar isso para os outros campos, que é a parte mais fácil, porque você já criou toda a mecânica, né? Toda a lógica. Bom, o número, a gente sabe que é o usuário que vai ter que informar, então a gente não faz nada, a gente deixa ele em branco e o usuário vai informar. Para a gente ganhar tempo, a gente pode vir aqui em condicionais, a gente pode clicar aqui, copiar a expressão, para ficar mais fácil para a gente. Ou você pode escrever tudo novamente. Vou em bairro, né? Vou aqui na guia de condicional, clico em nova. Ó, se eu colar aqui, ele já cola para mim o que eu quero, tá vendo? Ó, que é quando que eu vou fazer isso, né? Quando isso for verdade, né? Vou fazer aqui no de cidade também, e vou fazer isso também no do estado. Bom, vou voltar aqui no meu endereço, vou copiar agora a condição do que vai acontecer, tá vendo? Né? Quando isso for verdade. Vou voltar aqui, agora aqui, o que eu quero mudar quando isso for verdade, né? O inicial content. Como eu já tenho a cópia,
né? Só que daí aqui tem um detalhe. Se eu deixar assim, ele vai trazer para mim o logadouro, o endereço. Agora sim, eu vou falar então que eu quero o quê? Então eu quero bairro. Então aqui eu vou mudar para o bairro. Na cidade, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mudar o conteúdo inicial. Estou reaproveitando, né, porque eu estou só copiando a expressão. Só que aqui é cidade. Então eu vou trazer aqui localidade. Vai ser a cidade, né? O estado, vamos fazer aqui também. Eu vou trazer, então, agora aqui, não é logador, o estado eu acho que é o F, ok. Bom, agora a gente vai testar para ver se funcionou a nossa lógica aqui, né? Vamos atualizar a página, né? Vou colocar o CEP aqui novamente, 505. Vou mandar buscar. Então o que ele fez? Ele trouxe para mim o endereço, ele trouxe para mim o bairro, trouxe a cidade e trouxe o estado. Se eu clicar em limpar dados, ele vai limpar todos os dados para mim. Então, assim, esse API, essa ferramenta, vamos chamar de, ela é uma ferramenta, na verdade, ela ajuda demais, isso automatiza muitos processos e ajuda, assim, até do próprio cliente escrever o endereço dele errado, né? Manualmente ali pode acontecer e você dá muita mais performance, mais velocidade para o seu sistema. Então, o API em questão é isso, ele está totalmente funcional. Você pode melhorar isso, daí colocando alguns tratamentos de tela. Ah, mas e se ele digitar errado? Sim, é totalmente possível. Você pode colocar uma telinha de carregamento. Aqui é bem rápido, mas pode acontecer de algum tipo de delay, alguma coisa na internet, dar uma travadinha, alguns segundos. Você põe uma telinha ali que fica dá mais profissionalismo para o seu sistema. Tá bom, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nas perguntas ali embaixo que eu respondo. E se eu te ajudei de alguma forma, se inscreva no canal e aperta no joinha aí. Obrigado, um abraço a todos.